Desde o início dos tempos, o ser humano temeu os grandes predadores. Os dentes afiados do tubarão branco, as poderosas mandíbulas do leão, o veneno letal da serpente. Mas e se eu lhe dissesse que o animal mais mortal do planeta não possui garras, presas ou impressionante força física? E se o maior assassino da história da humanidade fosse tão pequeno que você mal consegue vê-lo? A cada 30 segundos, enquanto você assiste a este documentário, uma criança morre por causa deste predador. Mais de 1 milhão de vidas são ceifadas anualmente por esta criatura, superando mortes por guerras, acidentes de trânsito e ataques de todos os outros animais combinados. Este é o verdadeiro assassino em série da natureza, pequeno demais para ser notado, silencioso demais para ser ouvido, mas poderoso o suficiente para dizimar populações inteiras e alterar o curso da história humana. Por trás desta aparência frágil, esconde-se uma máquina de transmissão de doenças devastadoras: malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya. A lista é longa e crescente. Como uma criatura tão minúscula se tornou o assassino mais eficiente do planeta? A resposta está escondida em 170 milhões de anos de evolução perfeita, em um corpo não maior que a ponta de um lápis. Quando os dinossauros ainda dominavam a Terra, eles já estavam lá. Os mosquitos surgiram há aproximadamente 170 milhões de anos, no período Jurássico. Sobreviveram à extinção em massa que eliminou os dinossauros e prosperaram em praticamente todos os ambientes terrestres, das florestas tropicais ao círculo polar ártico. Observe esta obra-prima da engenharia natural. O aparelho bucal do mosquito, especificamente da fêmea, pois apenas elas se alimentam de sangue, é uma estrutura de precisão formidável. Não é apenas uma agulha, mas um complexo sistema de 6 estiletes microscópicos que trabalham em perfeita harmonia. 2 estiletes serrilhados perfuram a pele como uma serra elétrica microscópica. 2 tubos adicionais afastam os tecidos, criando espaço para a probóscide principal penetrar até encontrar um vaso sanguíneo. Um canal injeta saliva contendo anticoagulantes e anestésicos locais. É por isso que você raramente sente a picada inicial. Simultaneamente, o 6º tubo suga o sangue diretamente para o estômago do inseto. Os sentidos do mosquito são extraordinariamente afinados para a caça humana. Eles detectam o dióxido de carbono que exalamos a distâncias de até 50 metros. Sensores térmicos localizados nas antenas os guiam ao calor do corpo humano. Receptores químicos identificam mais de 300 compostos na transpiração humana, permitindo-lhes distinguir indivíduos mais atrativos entre uma multidão. Sua estratégia reprodutiva é igualmente impressionante. Uma única fêmea do Aedes aegypti pode colocar até 300 ovos após uma única refeição de sangue. Em condições ideais, esses ovos se transformam em novos adultos em apenas 8 dias. Em suas 3 semanas de vida, uma fêmea pode produzir mais de 3.000 descendentes. Mas o que realmente diferencia o mosquito é sua incrível capacidade de adaptação. Em apenas 2 gerações, cerca de 2 meses, populações de mosquitos podem desenvolver resistência a novos inseticidas. Em 2 anos, essas mudanças se fixam geneticamente, tornando inúteis muitas de nossas armas químicas. Mas a verdadeira ameaça não está no inseto em si, e sim na carga mortal que ele transporta. Uma única picada pode injetar na corrente sanguínea inimigos invisíveis que matam lentamente milhões de pessoas todo ano. E é sobre este arsenal de doenças que precisamos falar a seguir. Quando o mosquito Anopheles, identificável por sua posição inclinada característica quando pousa, injeta saliva em nosso corpo, ela pode conter um dos patógenos mais letais já enfrentados pela humanidade, o Plasmodium, causador da malária. Observem esta coreografia mortal. Uma vez, na corrente sanguínea, o parasita viaja rapidamente até o fígado, onde se multiplica silenciosamente por aproximadamente 2 semanas. Depois, retorna à corrente sanguínea e invade os glóbulos vermelhos. Ali, se multiplica até romper as células, liberando toxinas que causam os ciclos característicos de febre alta, seguidos de calafrios intensos. A cada minuto, uma criança morre de malária na África subsaariana. Apesar dos avanços no tratamento, esta doença ainda mata cerca de 600.000 pessoas anualmente, 80% delas crianças com menos de 5 anos. Enquanto isso, nas áreas urbanas e suburbanas de mais de 120 países, outro mosquito dissemina seu próprio conjunto de doenças letais. O Aedes aegypti, facilmente identificável pelas listras brancas em suas patas e corpo, é o perfeito companheiro urbano do homem. Originário da África,
Este mosquito se espalhou globalmente nos porões de navios e carregamentos de pneus usados. Adaptou-se perfeitamente ao ambiente urbano, preferindo água limpa em pequenos recipientes para se reproduzir. Um simples pires de planta, uma calha entupida ou uma tampa de garrafa podem abrigar centenas de suas larvas. A dengue, sua principal arma, infecta 400 milhões de pessoas anualmente. Em sua forma mais grave, a dengue hemorrágica, o vírus ataca os vasos sanguíneos, causando hemorragias internas, choque e, em aproximadamente 25 mil casos por ano, morte. Em 2015, o mundo testemunhou o surgimento de uma nova ameaça transmitida pelo mesmo mosquito, o vírus Zika. Inicialmente considerado benigno, o Zika revelou sua face mais sombria quando cientistas brasileiros estabeleceram sua ligação com a microcefalia, uma condição em que bebês nascem com cérebros subdesenvolvidos. Milhares de famílias foram devastadas e uma geração de crianças enfrenta agora deficiências severas para toda a vida. E não podemos esquecer da febre amarela, que mata 30 mil pessoas anualmente, causando falência hepática e hemorragias fatais em 15 a 60% dos casos graves. Um terceiro gênero, o Culex, prefere águas poluídas e é mais ativo ao anoitecer. Este transmissor da febre do Nilo Ocidental e diversas encefalites está agora sob suspeita de também transmitir o Zika, complicando enormemente as estratégias de controle. O custo econômico destas doenças é astronômico. Só a malária drena mais de 12 bilhões de dólares anualmente da economia africana. Em regiões endêmicas, as doenças transmitidas por mosquitos podem reduzir o crescimento econômico em até 1,3% ao ano, perpetuando ciclos de pobreza. E agora, enquanto o planeta aquece, estes assassinos silenciosos estão expandindo seus territórios, invadindo regiões que nunca antes haviam conhecido seus efeitos devastadores. Um novo capítulo de uma história antiga está sendo escrito diante de nossos olhos. Nosso planeta está mudando. Desde a era pré-industrial, a temperatura média global aumentou aproximadamente 1,1 graus Celsius. Um número aparentemente pequeno que esconde consequências profundas. Para os mosquitos transmissores de doenças, cada fração de grau representa uma oportunidade. Observe este mapa. As áreas em vermelho mostram onde o Aedes aegypti poderia sobreviver na década de 1950. Agora, veja a expansão até nossos dias atuais. E esta projeção para 2050, se continuarmos na trajetória atual de emissões. O que estamos testemunhando é nada menos que uma invasão silenciosa. Em 2007, a Itália registrou seu primeiro surto de chikungunya. Em 2010, a dengue reapareceu na Flórida após 75 anos de ausência. Em 2018, o vírus do Nilo Ocidental matou dezenas de pessoas na Grécia. Estes não são eventos isolados, mas peças de um quebra-cabeça maior. Para cada grau Celsius de aumento na temperatura, o ciclo de vida do mosquito acelera aproximadamente 7,2%. Isto significa mais gerações por ano, mais picadas, mais transmissão de doenças. Além disso, com temperaturas mais altas, o próprio período de incubação dos vírus dentro do mosquito se reduz, tornando-os infecciosos mais rapidamente. Simultaneamente, nossas cidades crescem em ritmo vertiginoso. Até 2050, 68% da população mundial viverá em áreas urbanas, muitas delas em regiões tropicais e subtropicais, onde as condições para mosquitos já são ideais. Urbanização descontrolada, saneamento precário e gerenciamento inadequado de resíduos criam verdadeiros parques de diversões para mosquitos. Em Mumbai, durante a estação das monções, áreas densamente povoadas podem registrar mais de 3.000 casos de dengue por quilômetro quadrado. Enquanto isso, nas fronteiras entre as florestas e assentamentos humanos, outro processo preocupante se desenvolve. O desmatamento não apenas altera o clima local, mas força espécies silvestres de mosquitos e os patógenos que carregam a buscar novos habitats e hospedeiros. Na Amazônia brasileira, o vírus Oropouche, transmitido por mosquitos silvestres, está emergindo em comunidades humanas. Com sintomas semelhantes à dengue, pode causar meningite e afetar o sistema nervoso central. Potencialmente, é apenas o primeiro de muitos novos vírus que podem surgir deste encontro forçado entre humanos e ecossistemas anteriormente isolados. Se continuarmos no caminho atual, as projeções sugerem que até 2100, aproximadamente 8,4 bilhões de pessoas, a vasta maioria da população mundial projetada, viverá em áreas com risco de transmissão de malária ou dengue. Um desafio de saúde pública sem precedentes na história humana. Diante desta ameaça crescente, a humanidade não está indefesa.
Uma guerra silenciosa está sendo travada em laboratórios ao redor do mundo, onde cientistas desenvolvem armas inovadoras contra este inimigo minúsculo. E as novas estratégias que estão surgindo podem mudar fundamentalmente nossa relação com este antigo predador. Por décadas, nossa principal estratégia contra os mosquitos tem sido a eliminação de seus criadouros e o uso de inseticidas. Embora essenciais, estas abordagens tradicionais estão perdendo eficácia à medida que os mosquitos desenvolvem resistência aos produtos químicos e se adaptam aos ambientes criados pelo homem. Em muitas regiões do mundo, os esforços comunitários continuam sendo a primeira linha de defesa. Na cidade brasileira de Vitória, um programa que mobilizou agentes de saúde ambiental para visitar residências semanalmente conseguiu reduzir a infestação pelo Aedes aegypti em 90% em algumas áreas. Mas precisamos de mais. Em um laboratório em Melbourne, Austrália, uma revolução silenciosa está em curso. Aqui, cientistas infectam mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria chamada Wolbachia, naturalmente presente em 60% dos insetos do planeta, mas não nos mosquitos transmissores de doenças. Quando inserida no mosquito, a Wolbachia compete com vírus como dengue, zika e chikungunya pelos mesmos recursos celulares. O resultado é surpreendente. A capacidade do mosquito de transmitir estas doenças é drasticamente reduzida. Além disso, a bactéria é transmitida naturalmente para as próximas gerações de mosquitos. Em áreas onde mosquitos com Wolbachia foram liberados, a incidência de dengue caiu em impressionantes 77%. Não por eliminar o mosquito, mas por transformá-lo em um inseto inofensivo. Uma elegante solução biomimética que utiliza a própria natureza para resolver um problema criado pela interação homem-natureza. Em outro fronte desta guerra, cientistas estão utilizando a edição genética para criar mosquitos suicidas, modificados para produzir uma proteína que mata sua prole antes de atingir a idade adulta. Estes machos transgênicos são liberados em grandes números para acasalar com fêmeas selvagens. Nos testes realizados no Brasil, Panamá e Ilhas Caimán, a população de Aedes aegypti foi reduzida em até 95% em alguns locais. Uma abordagem que promete controle populacional sem uso de produtos químicos. Paralelamente, a batalha também ocorre em outra frente: nosso próprio sistema imunológico. Depois de décadas de pesquisa, a primeira vacina contra a malária, conhecida como RTS-S, foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde em 2021. Embora ofereça proteção parcial de aproximadamente 40%, representa um marco histórico contra uma doença que resistiu a todas as tentativas anteriores de imunização. A tecnologia também está revolucionando nossa capacidade de prever e responder a surtos. Sistemas de vigilância baseados em inteligência artificial analisam padrões climáticos, dados de mobilidade humana e presença de mosquitos para prever, com semanas de antecedência, onde os surtos provavelmente ocorrerão. Armadilhas inteligentes que identificam espécies de mosquitos em tempo real estão sendo implantadas em cidades inteligentes. Quando combinadas com análise de dados, permitem intervenções precisas e minimamente invasivas, reduzindo o uso de inseticidas e maximizando o impacto das ações de controle. Talvez a arma mais poderosa nesta luta seja a cooperação internacional. O Programa de Erradicação da Malária no Sri Lanka demonstrou que, com comprometimento político sustentado, vigilância rigorosa e intervenções adaptadas às condições locais, mesmo países com recursos limitados podem eliminar doenças transmitidas por mosquitos. A história da humanidade sempre foi uma competição pela sobrevivência com estes pequenos predadores. Agora, armados com ciência e tecnologia, estamos em um ponto de inflexão nesta batalha milenar. O que o futuro reserva nesta relação entre humanos e o animal mais mortal do planeta? O futuro de nossa batalha contra os mosquitos não será definido por uma única solução milagrosa, mas por uma abordagem integrada que reconheça a complexidade do desafio, um equilíbrio delicado entre o controle necessário e o respeito pelos sistemas ecológicos dos quais todos dependemos. Os cientistas projetam 3 cenários possíveis. No primeiro, mais otimista, a combinação de mosquitos modificados, vacinas aprimoradas e sistemas de vigilância global reduz drasticamente o impacto das doenças transmitidas por mosquitos, salvando milhões de vidas. No segundo cenário, a expansão dos mosquitos supera nossa capacidade de resposta, levando a epidemias regulares em regiões anteriormente não afetadas, sobrecarregando sistemas de saúde e causando profundos impactos socioeconômicos.
O terceiro cenário, talvez o mais provável, é de uma coexistência gerenciada. Não a erradicação completa, mas um controle suficiente para reduzir significativamente o impacto na saúde humana, enquanto reconhecemos o papel ecológico dos mosquitos como polinizadores e parte da cadeia alimentar de muitas espécies. Em qualquer cenário, o papel individual será crucial, simplificando cada recipiente virado, cada calha limpa, cada saber compartilhado com um vizinho, contribui para a solução global. As doenças transmitidas por mosquitos são um dos poucos problemas de saúde onde ações individuais têm impacto direto e mensurável na epidemiologia comunitária. Em escala global, a batalha contra os mosquitos está intrinsecamente ligada às nossas decisões sobre o clima. Cada redução nas emissões de carbono, cada política de adaptação climática bem implementada, diminui o território potencial para estes vetores. A saúde planetária e a saúde humana nunca estiveram tão claramente conectadas. O acesso equitativo às novas tecnologias será determinante. As inovações que vimos, desde a Wolbachia até as vacinas de última geração, só terão impacto significativo se alcançarem as populações mais vulneráveis, frequentemente as menos capacitadas para arcar com seus custos. Há razões para a esperança. Em Niterói, Brasil, a liberação de mosquitos com Wolbachia resultou em 0 casos de dengue em bairros que costumavam registrar centenas anualmente. Na Tanzânia, o uso de mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração reduziu a mortalidade infantil por malária em 45%. Ironicamente, nossa luta contra este antigo inimigo nos ensinou importantes lições sobre resiliência, sobre adaptação, sobre a interconexão de todos os sistemas vivos e, talvez, a lição mais importante, que nossa própria sobrevivência depende de compreendermos profundamente o equilíbrio delicado do qual somos apenas uma parte. O mosquito, com todas suas ameaças, nos lembra constantemente de nossa vulnerabilidade e nossa responsabilidade. Como guardiões deste planeta, nossas decisões determinam não apenas nosso futuro, mas o futuro de incontáveis formas de vida que compartilham conosco este frágil lar. Então, da próxima vez que você ouvir aquele zumbido familiar em seu quarto escuro, lembre-se, você está na presença do predador mais eficiente que já existiu. Um inimigo que testou e moldou nossa espécie por milênios. Um desafio que, quando superado, poderá definir o próximo capítulo da história humana. A questão não é se venceremos esta batalha, mas como a vitória transformará nossa compreensão sobre nossa própria vulnerabilidade e resiliência em um mundo em constante mudança.